Crianças chorando no cemitério. No coração do interior da Bahia, existia um pequeno vilarejo chamado Santo Amaro, conhecido por sua atmosfera tranquila e a hospitalidade de seus moradores. Contudo, um mistério secular envolvia o lugar, transformando o cemitério local num sinistro ponto de medo e especulação. Este cemitério, situado no alto de uma colina e rodeado por árvores centenárias, tinha fama de abrigar algo mais do que apenas os mortos. Era uma noite de lua cheia, e os moradores de Santo Amaro já estavam acostumados com um fenômeno que se repetia a cada ciclo lunar. Porém, naquela noite, os sons pareciam mais intensos e assustadores. Assim que o sol se pôs e a lua cheia surgiu no céu, um choro começou a ecoar pelo vilarejo. No início, era um som suave, quase inaudível, mas logo cresceu em intensidade, transformando-se em um coro de lamentos infantis que gelava a espinha de quem o ouvia. Os habitantes fechavam portas e janelas, tentando ignorar os sons terríveis. Mas um jovem chamado João, corajoso e curioso por natureza, decidiu que era hora de acabar com o mistério que atormentava seu povo. Armado com uma lanterna e muita determinação, ele se dirigiu ao cemitério, ignorando os avisos e os olhares preocupados dos vizinhos. Ao chegar ao portão de ferro enferrujado do cemitério, João sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O ar parecia mais frio e denso ali. Respirando fundo, ele empurrou o portão que rangeu alto, como se protestasse contra sua entrada. Dentro do cemitério, as sombras das árvores se projetavam de maneira sinistra, parecendo figuras que se moviam com vida própria. O choro das crianças estava mais alto ali dentro. João caminhou devagar, iluminando o caminho com sua lanterna, passando por lápides antigas e cobertas de musgo. De repente, um som diferente chamou sua atenção. Eram passos arrastados, como se alguém ou algo estivesse se movendo entre os túmulos. Ele seguiu o som, tentando se manter calmo. À medida que avançava, o choro das crianças parecia vir de todas as direções, envolvendo num cerco de desespero. João parou em frente a uma grande lápide, onde o som parecia mais forte. De repente, sua lanterna piscou e apagou. O pânico tomou conta dele, mas ele se forçou a manter a calma. Tentando reacender a lanterna, João ouviu um sussurro ao seu lado: "Ajude-nos." Seu coração disparou. Girando rapidamente, ele viu sombras indistintas ao seu redor, como se fossem crianças tentando se aproximar. O medo foi demais para ele. Largando a lanterna, João correu pelo cemitério, tropeçando em raízes e lápides, até finalmente alcançar o portão. De volta ao vilarejo, João contou sua experiência aos moradores, que o ouviram com atenção e medo. A notícia de sua aventura espalhou-se rapidamente, e o medo do cemitério se intensificou. Agora, todos sabiam que algo verdadeiramente perturbador acontecia naquele lugar amaldiçoado nas noites de lua cheia. A coragem de João havia revelado um segredo sombrio, mas também trouxera mais perguntas. Quem eram aquelas crianças? O que realmente acontecerá naquele lugar? E como poderiam ajudar os espíritos a encontrar paz? A resposta parecia estar enterrada no passado trágico do vilarejo, esperando para ser desvendada nas próximas noites de lua cheia. Após a assustadora experiência de João no cemitério, o vilarejo de Santo Amaro foi tomado por um misto de medo e curiosidade. A história se espalhou rapidamente, e todos queriam entender a origem dos lamentos das crianças. Entre os moradores, apenas Dona Francisca, a anciã do vilarejo, parecia ter respostas. Certa manhã, os mais jovens se reuniram em sua casa, ansiosos por ouvir o que ela tinha a dizer. Dona Francisca, com seus olhos sábios e voz cansada, começou a contar uma história muito esquecida. Décadas atrás, antes de ser transformado em cemitério, aquele terreno abrigava um orfanato.
O orfanato de Santo Amaro era lar de muitas crianças que haviam perdido seus pais para doenças ou tragédias da vida. Apesar das dificuldades, o lugar era conhecido por ser um refúgio seguro e cheio de esperança para essas crianças. Contudo, numa fatídica noite de tempestade, uma tragédia inimaginável aconteceu. Um incêndio de grandes proporções tomou conta do orfanato. As chamas se espalharam rapidamente, consumindo tudo em seu caminho. Os cuidadores tentaram desesperadamente salvar as crianças, mas a força do fogo foi implacável. Muitas crianças não conseguiram escapar e morreram nas chamas. O vilarejo ficou devastado pela perda, e para honrar as pequenas vidas perdidas, os corpos foram enterrados no mesmo local onde o orfanato uma vez se ergueu. Os anos passaram, e o orfanato destruído foi substituído por um cemitério. Contudo, o trauma daquela noite parecia ter se impregnado no solo, e os lamentos das crianças nunca cessaram. Dona Francisca acreditava que as almas das crianças estavam presas ali, revivendo eternamente o horror daquela noite. A história de Dona Francisca lançou uma nova luz sobre os eventos recentes. Os habitantes de Santo Amaro passaram a olhar para o cemitério com uma mistura de reverência e tristeza, percebendo que os sons não eram meramente assombrações, mas lamentos reais de almas perdidas. A história atraiu a atenção de um grupo de investigadores paranormais da capital, que decidiram explorar o cemitério na próxima noite de lua cheia. Eles chegaram ao vilarejo com equipamentos sofisticados, incluindo câmeras infravermelhas, gravadores de voz e detectores de movimento. Determinados a descobrir a verdade, montaram acampamento no cemitério assim que o sol se pôs. À medida que a lua cheia subia no céu, os sons começaram novamente. O choro das crianças e os sussurros sinistros preencheram o ar. Os investigadores ativaram seus equipamentos, captando atividades anômalas e imagens perturbadoras. As câmeras registraram sombras movendo-se rapidamente entre as lápides, e os gravadores captaram vozes infantis pedindo ajuda. Um dos dispositivos detectou uma queda brusca de temperatura, indicando a presença de algo sobrenatural. Durante a investigação, um dos investigadores, Marcos, sentiu uma presença forte ao seu lado. Ele ativou o gravador e fez uma pergunta direta: "Quem está aqui?" A resposta veio clara e nítida: "Nos ajude." A voz era de uma criança, cheia de tristeza e desespero. Aquela noite foi a mais intensa e assustadora experiência que o grupo já tivera, confirmando que havia algo realmente perturbador no cemitério de Santo Amaro. Ao amanhecer, os investigadores se reuniram com os moradores para compartilhar suas descobertas. As evidências coletadas eram inegáveis, e todos concordaram que algo precisava ser feito para ajudar as almas perdidas das crianças. Decidiram então que retornariam com mais recursos e trariam um médium, na esperança de oferecer redenção e paz às almas que ainda vagavam naquele solo sagrado. O vilarejo de Santo Amaro estava prestes a enfrentar seu passado trágico e buscar a paz para os espíritos inquietos, esperando que a próxima lua cheia trouxesse respostas e finalmente acalmasse os lamentos das crianças. Com as evidências coletadas pelo grupo de investigadores paranormais, os moradores de Santo Amaro sabiam que precisavam fazer algo para ajudar as almas perdidas das crianças. Um plano foi traçado. Eles trariam um médium respeitado, conhecido por sua habilidade em comunicar-se com espíritos e ajudá-los a encontrar a paz. O médium, chamado Henrique, concordou em viajar até o vilarejo para realizar o ritual na próxima lua cheia. Quando a noite finalmente chegou, o vilarejo estava em um estado de expectativa tensa. Henrique chegou acompanhado dos investigadores, trazendo consigo ferramentas espirituais e uma aura de confiança. Os moradores se reuniram na entrada do cemitério, trazendo velas e flores para oferecer em memória das crianças. Henrique pediu que todos permanecessem em silêncio respeitoso enquanto ele preparava o ritual.
Ele começou a caminhar entre as lápides, murmurando preces antigas e acendendo incensos. O ar ao redor do cemitério parecia carregar uma energia palpável, e o choro das crianças começou novamente, mas desta vez parecia mais próximo, quase como se os espíritos estivessem esperando por esse momento. No centro do cemitério, onde as vozes pareciam mais fortes, Henrique montou um pequeno altar. Ele colocou velas, flores e brinquedos antigos, itens que traziam conforto às almas infantis. Sentando-se diante do altar, Henrique fechou os olhos e começou a invocar os espíritos, pedindo que se aproximassem e se manifestassem. De repente, uma brisa fria percorreu o cemitério, fazendo as velas tremeluzirem. As sombras ao redor pareciam ganhar forma, como figuras etéreas de crianças. Henrique, em transe, começou a falar com elas. As palavras fluíam de sua boca com uma mistura de compaixão e autoridade. Ele assegurou às almas que estavam seguras e que era hora de deixar o sofrimento para trás. As crianças, através de Henrique, contaram suas histórias. Relataram o medo e a dor da noite do incêndio, o desespero de não poderem escapar. Cada relato era um grito de agonia, e lágrimas escorreram pelo rosto de muitos moradores que ouviram. No entanto, com cada palavra de Henrique, parecia que as almas começavam a entender que não estavam mais sozinhas. Henrique então conduziu uma cerimônia de libertação, guiando as crianças espiritualmente para a luz. Ele pediu que os moradores participassem, formando um círculo ao redor do altar e rezando juntos. As preces ecoaram pelo cemitério, e a atmosfera pesada começou a se dissipar. Lentamente, o choro das crianças diminuiu, transformando-se em sussurros suaves e, finalmente, em silêncio. Henrique, ainda em transe, viu as almas das crianças caminharem em direção à luz, sorrindo pela primeira vez em décadas. Com um último suspiro coletivo, elas desapareceram. Quando Henrique saiu do transe, o cemitério estava em paz. O ar frio se aquecera, e uma sensação de tranquilidade pairava sobre o lugar. Os moradores, emocionados, agradeceram ao médium e aos investigadores. A redenção havia sido alcançada, e as almas das crianças finalmente encontraram a paz. Naquela noite, Santo Amaro dormiu sem os lamentos que haviam assombrado o vilarejo por tanto tempo. O cemitério, antes um lugar de terror, transformou-se em um símbolo de memória e redenção. As pessoas passaram a visitar o local para prestar homenagens, deixando brinquedos e flores para as crianças que, por fim, descansavam em paz. O vilarejo nunca mais foi o mesmo. A história do orfanato e das crianças tornou-se uma lenda de redenção, lembrada por gerações como um lembrete da importância de honrar os que partiram e de oferecer conforto às almas inquietas. E assim, Santo Amaro encontrou a paz, tanto para os vivos quanto para os mortos.